O presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã da solenidade de promoção de oficiais generais. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, a certeza de sua liberdade. Segundo Bolsonaro, a liberdade é o bem maior que interessa a todos nós. O presidente lembrou que as Forças Armadas garantem uma certa tranquilidade em conduzir o país para o destino que todos nós queremos. E lembrou que a paz do país e a democracia dependem das decisões e medidas que serão tomadas pelos generais promovidos. Assista. Senhor Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, prezado Pujol, comandante do Exército, da minha turma, prezado General Heleno, chefe do GSI, um exemplo para todos nós, senhores oficiais generais, em grande parte aqui contemporâneos meus da Academia Militar das Agulhas Negras, senhores generais promovidos, oficiais, praças, convidados, idos 1977, eu, cadete do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras, compareci a um evento como esse, portando a espada que seria entregue a um coronel promovido a general de brigada. Um retrato que nunca se apagará da minha memória. Quis o destino e as circunstâncias que hoje fosse presidente da República. Me honra grandemente participar novamente de um evento como esse. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Esse é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro. Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição. Por isso, em grande parte, uma certa tranquilidade que eu tenho em dirigir, em conduzir o país para o seu destino que todos nós queremos. Então, hoje, senhores oficiais generais recém-promovidos, isso tudo passa pela decisão e pelas medidas que os senhores vêm a tomar ao longo deste tempo que passarão como oficiais generais da ativa do nosso Exército Brasileiro. Então eu quero cumprimentá-los nesse momento, desejar-lhes sortes e que Deus sempre esteja ao lado das decisões que vossas excelências vierem a tomar. Muito obrigado a todos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhor general de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa, senhor general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, senhor general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, integrantes do Alto Comando do Exército, senhores oficiais generais, senhoras e senhores, inicialmente quero expressar os nossos cumprimentos aos generais Negrais e José Eduardo, que ascendem ao mais alto posto da hierarquia do Exército, e aos companheiros que são promovidos a general de divisão, em justo reconhecimento da nossa força e da nossa nação. A condição de chefe do Estado-Maior do Exército me confere a honrosa incumbência de saudar os senhores oficiais que ascendem ao patamar mais elevado da carreira, o generalato, em nome do comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Edson Leal Pujol. Aos homenageados é propiciada a realização dessa conquista pelo salutar princípio estabelecido em lei que determina a renovação obrigatória anual de 1/4 dos oficiais generais, medida que oxigena e revigora a instituição, sem prejuízo da sucessiva reiteração de compromissos.
caros generais de brigada Santos, Jomar, Marcos, Giuseppe, Quirô, Imário, Troviso, Frutuoso, Carlos Eduardo, Akira, Felipe, Moreto e Sérgio Martins. Quis o destino, em função da situação da pandemia atualmente em curso no mundo, que este momento tão significativo fosse testemunhado apenas por seus irmãos de armas. Assim, solicito que façam chegar às suas famílias, pelo merecimento que lhes é devido, os sinceros cumprimentos e os votos mais calorosos de felicidade que ora lhes apresenta o Exército Brasileiro. A promoção é, ao mesmo tempo, meta alcançada e bloco de partida para missões com maiores responsabilidades. O ingresso no generalato, por processo seletivo de escolha, não constitui favor e não representa golpe de sorte. Expressa o reconhecimento da nação pelo serviço prestado à pátria por meio do devotamento diuturno ao Exército. A fase que se inicia lhes exigirá, de forma ainda mais incisiva, sabedoria para buscar os mais puros interesses do nosso país. Não se olvidem de que o seu trabalho anônimo e o dos seus subordinados têm este propósito maior, o bem de nossa nação, pela salvaguarda de suas maiores aspirações, que se dá pelo cumprimento das missões estabelecidas na nossa Constituição e na legislação que dela decorre. A nossa instituição se alicerça numa história de quase 4 séculos, desde as batalhas de Guararapes, nas quais se amalgamou o nosso sentimento de nacionalidade. Combatentes brancos, negros e índios, organizados em terços e companhias de emboscadas, atuando com iniciativa, desprendimento e coragem, conferiram ao Exército Brasileiro a sua identidade, que chega até os dias atuais. Ali se definiu também a nossa missão precípua, a defesa da pátria. Ao longo de nossa história, nunca perdemos de vista os problemas enfrentados pelo nosso país e participamos da solução de todos eles quando fomos chamados a empregar a nossa gente e os nossos meios. Nas situações mais difíceis, os militares buscaram garantir a integridade do país, dirimir os conflitos, manter sua coesão e assegurar a paz e o bem-estar. Assim, no Brasil e além fronteiras, homens e mulheres envergando a farda oliva ajudaram a erigir e manter íntegra a nação e fixaram o nosso compromisso com a liberdade e a democracia. Exemplos de abnegação, retidão e desprendimento não nos faltam. Somos legítimos herdeiros de Antônio Dias Cardoso, Felipe Camarão e Henrique Dias, Caxias, Deodoro, Rondon, Antônio João e Max Wolff Filho, entre tantos heróis militares que são nossas referências e sintetizam a nossa vocação. Senhores generais, nosso Exército, instituição permanente do Estado, mantém-se coeso, vigilante, decidido, preparado e, sobretudo, inequivocamente unido ao povo brasileiro, que por isso o recompensa com sua confiança e reconhecimento. É preciso observar que são grandes os desafios e muitas as incertezas à frente. Sempre haverá dificuldades para a tomada de decisões e empecilhos para a realização de projetos. No entanto, o chefe que seguia pelos princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina e cultua os valores mais caros da nossa instituição, sólidos como a rocha das agulhas negras, jamais se desorienta, jamais se perde, nunca se cansa nem se frustra. O Exército Brasileiro considera em seus fundamentos que a liderança pelo exemplo motiva diretamente o homem e as organizações militares para o cumprimento resoluto da missão do Exército.
Assim, todos os oficiais e todos os que ocupam funções de chefia, especialmente nos cargos mais elevados, devem dar o exemplo. Permitam-me destacar, dentre tantos elevados atributos que compõem o perfil do oficial general, a sobriedade, virtude de quem se opõe à exaltação e se ampara no culto à verdade, na prática da justiça e na altivez de atitudes, e que não admite nem soberba nem leviandade. Com a emoção permitida pelo momento, felicito-os e desejo-lhes sucesso, com a certeza de que estão prontos para liderar e inspirar, pelo exemplo, os seus subordinados. Que o Senhor dos Exércitos os acompanhe e proteja em todas as missões.